federal tem um receio que aumente as sanções do governo americano contra a nossa economia e contra ministros, sejam do governo ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal. As informações com Igor Damasceno. É isso mesmo, Igor? Olá, é isso mesmo. A avaliação aqui no Palácio do Planalto é que o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, em curso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pode atrapalhar as negociações com o governo norte-americano ou mesmo pode acarretar em mais sanções contra o Brasil. Isso porque quando Donald Trump anunciou as tarifas de 50% para os produtos brasileiros, a principal justificativa foi justamente o julgamento contra Jair Bolsonaro no STF. Segundo Trump, o ex-presidente é vítima de perseguição política e o julgamento, portanto, seria ilegal, nas palavras do presidente norte-americano. Eu conversei com alguns ministros palacianos e eles me confirmaram que existe sim essa expectativa de novas sanções ou mesmo que o diálogo, que já não está bom, já praticamente não existe, pode ficar ainda mais dificultoso por conta dessa situação. De qualquer modo, o julgamento continua a tramitar no Supremo Tribunal Federal e o governo federal tem falado em público que tenta um canal de diálogo com o governo norte-americano, se não para extinguir as tarifas, para pelo menos reduzi-las. Enquanto isso não acontece, o governo federal defende a abertura de mercado, o chamado multilateralismo, e aposta na aprovação da medida provisória Brasil Soberano, que pretende proteger as empresas afetadas por esse tarifaço. O governo segue de olho nos desdobramentos internacionais do julgamento contra Jair Bolsonaro e aliados políticos e estuda formas de reverter um novo tarifaço, uma nova sanção ou mesmo a dificuldade no diálogo com o governo norte-americano. Voltamos ao estúdio. A gente segue daqui. Igor, muito obrigado pelas informações. Quero ouvir o Henrique Kriegner novamente. Henrique, eu estava, inclusive, durante a última semana, assistindo um evento com o ex-presidente Michel Temer no estado de Mato Grosso, do LIDE, na verdade, e o Michel Temer fez uma fala que me chamou a atenção sobre essa negociação, que se ele estivesse ainda na presidência da República, iria chamar os jornalistas da imprensa local e internacional, ia colocar um aparelho celular, um telefone, iria ligar para o governo americano, ligar, não atendeu, ligava de novo, não atendeu, no outro dia repetia a ligação, não atendeu, ou seja, está aí. Eu liguei, ele não atendeu. Mas até agora a gente só viu que Lula indicou o ministro Haddad, Geraldo Alckmin, mas não houve um gesto do governo Lula, na figura do presidente, mesmo fazendo um esforço para conversar com o governo americano. Até porque vice fala com vice e um chefe de Estado fala com outro chefe de Estado. Essa é a linha, Henrique? Exato, Bruno. Já se foi o tempo em que o Brasil era governado por figuras pragmáticas, como foi esse comentário mesmo que eu também acompanhei do ex-presidente Temer. Justamente porque a política externa brasileira foi construída em cima do pragmatismo, deixando de lado as grandes paixões, grandes posicionamentos talvez ideológicos ou mesmo preferências políticas domésticas e fazendo aquilo que precisa ser feito. Não dá para sacrificar a saúde do país em detrimento de um posicionamento ou de uma mera birra diplomática, como a gente pode colocar. Falta essa inteligência por parte do presidente Lula e essa disposição. O Brasil poderia estar num lugar muito melhor. Se as sanções vão aumentar mediante aí um possível julgamento do presidente Bolsonaro, é óbvio que vão. Vai acontecer isso mais e mais vezes, porque o próprio presidente Trump já declarou isso anteriormente. Ele fala sobre a presença de Bolsonaro nas eleições do ano de 2026, ele fala sobre a questão do julgamento sendo feito de uma maneira questionável, ele fala também sobre a maneira como a polícia tem lidado, o STF também tem lidado justamente no trato com o presidente Bolsonaro e os seus familiares. Ou seja, ele já deu as cartas ali dizendo, olha,
esses aqui são os parâmetros da minha negociação. Se nós queremos ter um relacionamento mais próximo e menos custoso para o Brasil, vamos ter que tocar nessa pauta. E quando o presidente Lula envia Alckmin, envia também o ministro Haddad para fazer conversas, ele envia com uma proibição. Não se fala de Bolsonaro nessas negociações. Devem ser negociações estritamente econômicas. Mas do lado de lá, o governo americano quer falar de Bolsonaro. Na verdade, a comunidade internacional também quer falar e a comunidade nacional também. Porque a preocupação, apesar, Bruno, de ser uma questão polarizada, politizada, a preocupação de todos é que se faça justiça. Se existe crime e provas que são evidentes, ali são incontestáveis, então que haja uma sentença. Mas esse não é o caso. Até agora o que se apresenta são apenas narrativas, histórias e aí ideias imaginárias que são conduzidas aí por um fio que também é imaginário. Esse que é o grande problema. Então, não estamos perto de apaziguar nem mesmo o país, aqui domesticamente falando, muito menos as relações entre Brasil e Estados Unidos. Na verdade, esse julgamento só vai colocar mais pimenta nessa relação e mais pimenta no cenário nacional também, Bruno. Ô João, quando nós ouvimos que o governo está com receio de um efeito do julgamento do ex-presidente serem anunciadas novas sanções, o governo automaticamente está colocando na conta do ex-presidente essas sanções e não sobre uma crise comercial, uma crise diplomática? Ou seja, é responsabilidade, é culpa de Bolsonaro as aplicações das recentes sanções? Pois é, o governo trabalha nessa narrativa e o governo fica nessa dicotomia, o governo Lula. Ele faz, por meio da Apex, por meio do Geraldo Alckmin, do Haddad, tentativas de negociação junto ao governo americano com relação às tarifas. Mas, em contraposição a si próprio, o governo Lula, a todo instante, dá declarações colocando mais lenha na fogueira, como o Lula, que em diversas oportunidades falou sobre o tema e esbarrou ali em soberania, falou de soberania, proteção do Brasil, e ao mesmo tempo que os seus negociadores tentam negociar, ele fica pondo lenha na fogueira. E aí acaba que a situação não anda. E um outro ponto a se mencionar importante é que o Donald Trump, por maior simpatia que ele tenha pelo Bolsonaro, ele não entrou no X ou em qualquer site de notícias, viu as notícias sobre o Bolsonaro e formou sua conclusão, olha, ele está sendo vítima de uma injustiça. Ele tem todo um aparato jurídico, um departamento de Estado que faz uma análise para ele, uma análise prévia e apontou, na nossa visão aqui, fazendo uma análise dos fatos, análise jurídica, análise política, há uma clara evidência de um julgamento político. É por isso que ele mencionou na questão das tarifas. Então a gente fica nesse cenário. O Donald Trump a todo instante, quero falar da questão do Bolsonaro que está vinculada às tarifas. O governo Lula atuando no discurso para pôr mais lenha na fogueira e nos bastidores para negociar somente a tarifa. Infelizmente o governo Lula está nessa cilada e acaba sempre falando eleitoralmente, nunca tentando resolver de fato. Então, saudades de perfis como o do Michel Temer, com críticas e alguns elogios nessa questão do pragmatismo, que também acho que essa questão que você mencionou, Bruno, faria bem. Um gesto visual, audiovisual do Lula, falando, estou tentando ligar, estou tentando, até para que a gente possa, nessas relações internacionais, quanto as coisas ocorrerem mais às claras, mais ao público, melhor para todos.